Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Começar a fazer as partilhas, né, do vídeo 3, o início, né, que eu anotei aqui. E então, no início desse vídeo 3, né, sobre o que Jesus realmente fez na redenção, ele vai tá explicando, né, nessa dimensão, assim, dessa questão, hoje em dia, como que tá essa questão da visão do pecado, né, essa minimização que é feita, né, do pecado para viver em sociedade. As pessoas pensam assim, tem que diminuir o fardo, né, sobre elas. Então, se você falar do pecado do jeito assim, verdadeiro, né, duro como ele é, do que ele significa, pode chocar. Eles não querem chocar, eles não querem, tipo assim, assustar as pessoas, né, traumatizar as pessoas, né. Então, é meio que esse sentido realmente assim do pecado vai sendo tirado, sabe, daquilo que falando assim, aquela linguagem forte, de falar forte, o que realmente isso significa, vai sendo tirado, vai sendo minimizado, para meio que assim, vamos dizer assim, para ficar bem com as pessoas, né? Para que na igreja assim ninguém fica assim desconfortável, se sinta excluído. Então eles acham que se você pegar a palavra de Deus assim como ela fala das coisas, se você dizer certas coisas nem se fala mais, né? Por exemplo, não se fala sobre a homossexualidade, né? Não se fala sobre essas questões nas catequeses, na igreja em geral, assim, não falam. É justamente porque não querem que as pessoas se sintam excluídas, né? São temas, assim, polêmicos. Então, assim, o pecado se tornou algo assim, como ele se tornou polêmico. Então, eles estão tentando viver esse politicamente correto, né? Ficar bem com todo mundo. Então, hoje em dia, é simplesmente assim, né? O pecador, ser pecador se tornou um termo para usar como para integrar as pessoas. Todo mundo é pecador, então, assim, não pode elogiar ninguém, né? Porque senão seria colocar essa pessoa como melhor, engrandecer essa pessoa, né? E também não se pode diminuir ninguém, não se pode, para não machucar ninguém. Então, ser pecador é uma forma de dizer assim, gente, não julgue, todos nós somos pecadores, então todos nós somos bem-vindos aqui. Uma forma de interagir. Então, ele usou dessa palavra como uma forma de integrar as pessoas. O que antes, quando você fala o que Deus quer e o que Deus não quer, você meio que divide, porque a palavra de Deus, ela divide, mas não divide no sentido de que você não pode se santificar. Deus está dizendo não para você, não. Deus está dizendo que ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal, né? Que para andar com Ele, tem que ter conversão, tem que ter mudança de vida. Se você realmente está aceitando a Deus, se você quer Deus na sua vida, não tem como ser como era antes, né? Então, Ele está abrindo, na verdade, um caminho para você de uma vida nova, para você ser um homem novo. Mas hoje em dia, falar dessas coisas já é fazer divisão. Aí, para não fazer divisão, é mais fácil falar que todo mundo é pecador. E como é difícil trabalhar isso até a dificuldade que é das pessoas tem isso assim, como que fala com a boca cheia, né? Eu sou pecador, como se tivesse gosto, como se fosse algo assim bom. É humildade confessar-se pecador. E se você for ver como Jesus fala do pecado, ele usa palavras duras, né? Ele não usa palavras assim, boazinhas, não, né? Então, mas vai falar, não é fácil, né? Eu mesmo passei por isso, né? Não, da última vez que eu preguei num grupo de oração, eu fui ler a Valtorta, né? Porque o tema era sobre o pecado, então eu li a Valtorta. E o que Jesus fala? Nossa Senhora. Aí, quando terminei, no final, né? Uma pessoa vai e comenta. Gente, é claro que nós vamos continuar pecando, né? Mas não sei o quê, mas vamos contar com a graça de Deus, tipo assim. Pra tentar assim, nossa, ela chocou todo mundo, né? Ela falou de um jeito assim que para a pessoa entender o que é o pecado mesmo, para a pessoa sair de lá assim, não querendo pecar mais. Aí meio que no final a pessoa veio para tentar, sei lá,
Sei lá se ela pensou, se eles pensaram assim, ah, nunca mais eles vão voltar aqui, deixa a gente cuidar dessa situação aqui que ela provocou aqui, vamos arrumar, vamos consertar, sei lá. Aí usou essa palavra. Claro, gente, que não é que a gente vai deixar de pecar. Aí você fala assim, mas Jesus deixou bem claro, eu li a volta lá e falei mesmo, do jeito que Jesus fala. Mas é difícil. Não, é difícil, é um apego. É como se fosse uma zona de conforto, sabe? É uma zona de conforto. Eu sou pecador mesmo, pequenininho, Deus me perdoa, tá bom. Meio que uma zona de conforto, né? E assim também para ficar bem com os outros, né? Então é muito complicado isso. Então eles estão diminuindo muito o que significa pecar, né? É, pecar significa ser fraco, tipo assim, só isso. Mas na dimensão de Deus, na dimensão do que uma alma faz em relação dela e Deus, do que isso, o que essa desordem provoca mesmo, o que é uma alma em pecado, como que uma alma em pecado fica nojenta, vai falar que comparar uma alma em pecado como uma carne toda podre, né? Cheia de bicho. Vai falar assim. Então é complicado, né? Então traz para algo comum, né? Então não querem machucar as pessoas. Então é desse jeito. Assim é uma forma de colocar todo mundo no mesmo patamar e não julgar ninguém. Aí você não pode criticar o erro porque é julgar, né? Hoje em dia, né, você fala a verdade é julgar, né? Não se sabe mais. Aí, se você fala num contexto de uma ordem, tá? Tem uma ordem ali e essa ordem não está sendo cumprida. Outra coisa que é o problema também. Se você vai falar como é, um pai de família, né? Se ele fizer um raciocínio errado, ele não ajuda a família. O pai de família, por exemplo, está vendo a situação de desordem e ele tem uma ordem específica que está na palavra de Deus, que não é palavra de homens, é a palavra de Deus. Uma ordem específica do que tem que ser vivido. E ele vai falar assim: ó, nessa casa não está sendo vivido isso. Se o pai pensar assim, raciocinar assim, eu não vou falar isso para meus filhos, porque quando eu era criança, eu era assim também. Quem nunca errou? Esse tipo de raciocínio é errado. Não é certo isso, não tem justiça aí, não tem humildade. E a pessoa acha que esse raciocínio tá certo, porque eles pegam a palavra de Deus que fala assim, quem nunca cometeu erro, que atire a primeira pedra. Mas não entende a profundidade disso verdadeiramente, do que Jesus está falando. Então, quando a pessoa faz esse raciocínio assim, eu não posso corrigir uma coisa, eu não posso falar com meus filhos uma coisa, porque quando eu era criança eu também errei. Isso é errado, não está amando os filhos fazendo isso, porque independente o problema é que as pessoas olham para si mesmas. Elas têm que olhar simplesmente para a ordem. É o que Deus quer de todo mundo, esse é o ideal. Independente se quando eu tinha essa idade eu correspondi ou não. O meu filho é outra pessoa que está em outro contexto e está tendo a oportunidade de não fazer o que eu fiz. Então não interessa se eu fiz ou se eu não fiz. Não interessa a minha pessoa. Eu tenho que olhar sempre para a ordem, que essa ordem é de direção a todos. Então eu não estou julgando, não estou querendo que todo mundo seja conforme a mim. Ao contrário, essa ordem é externa a mim, é em direção a todos ali. Então, independente de qualquer coisa, todos. Então, quando eu avalio, olhando nessa dimensão de Deus, eu não ponho a minha pessoa. Então, é claro que eu não vou deixar de fazer aquilo ali. Então, se eu tenho que corrigir meu filho, eu tenho que corrigir alguém, né, ali uma situação de desordem na minha casa, eu devo me olhar conforme o que Deus pensa, entendeu? Então é complicado isso nessa dimensão hoje na igreja. Quando a gente vai falar da vontade de Deus, as pessoas pensam que a gente tá colocando a nossa interpretação, a nossa vontade ali, a nossa opinião. As pessoas acham que é a nossa opinião. Não, mas você é assim. Aí a pessoa vai e fala assim com a gente: mas você é desse jeito? Mas você vive isso aí que você está falando? E a pessoa olha pra gente, ela própria que está julgando. E a gente está falando de uma verdade de Deus ali, uma palavra de Deus em direção a todas as pessoas, não só a uma pessoa, entendeu? Aí muitas pessoas pensam assim, não vou falar não, porque quem não comete erro e acha que isso é bonito, mas não está certo, entendeu? A pessoa está olhando para ela, não está olhando para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos ali vivam, entendeu? Como que é? É uma situação assim que eu não estou sabendo explicar, mas acho que vocês entenderam. Isso acontece demais também.
E quando você vai falar, aí já vem, não julgueis, não julgueis. Mas e nós? E nós estamos dando testemunho, gente, pra gente falar? Isso é errado, não é bonito isso, porque isso é voltar para si mesmo, sabe? É amor próprio, entendeu? Independente, é para todo mundo aquela palavra. Então, quando eu falar daquela palavra como algo que está sendo endereçado a todos, eu tenho que sair de mim. Se eu não sair de mim, eu vou ficar, não vou falar, não, será que eu sou perfeita? Eu não sou nada. Quando você não é nada, você sai dessa dimensão de visão, sabe? E você olha só para o todo, que é Deus. O que o todo está me falando? O que ele está trazendo para nós? Entendeu? O que eu estou tentando explicar é uma situação que acontece demais também em relação a isso. Depois também foi falado, né, sobre essa questão da justiça, né? Que a gente tá assim, né? O mundo, né? O ser humano, ele não vive uma justiça verdadeira, né? Em nada, né? Em todas as direções, assim, você vê que tem muita hipocrisia, assim, sabe? Porque às vezes começa dos grandes mesmo, né? Os grandes mesmos não vivem isso, não dou esse exemplo. Por exemplo, nós sabemos, por exemplo, a lei do trânsito é uma lei muito rígida, né? A lei do trânsito. E é difícil para a pessoa tirar uma carteira. O processo para ela tirar a carteira é difícil. Eles são muito. Dependendo do avaliador, eles pegam no pé da pessoa, até tenta dificultar para que ela não fique nervosa, tenta assim, desestabilizar ela para testar ela. Então, assim, é muito difícil. E a pessoa sabe que ela tem que andar na linha quando ela dirige. Ela não pode ultrapassar os sinais, tem essa questão da velocidade dos lugares, ela tem que obedecer tudo certinho, né? Tem muita vigilância, né? Tem os radares que eles colocam em tudo, as multas são terríveis, é caro, não fica barato, né? Tem muita regra para ser seguida, né? Só que assim, essa justiça deveria ser para todos, né? Nesse sentido. Só que às vezes aqueles que fazem a lei e fazem aquela justiça, são aqueles que são tipo os agentes que vão ali dar a multa para a pessoa, que vão ali penalizar aquela pessoa. Às vezes eles mesmos não dão exemplo, porque eu já vi muito isso, policial, por exemplo, que é tão assim, mas eles próprios não respeitando a lei do trânsito, eles passando eles passando o sinal vermelho, tipo assim, eles próprios, né, que por eles às vezes ter uma certa autoridade, intimidar, por eles ter essa questão de intimidar, muitas das vezes eles também não vivem direito essa justiça, eles não têm uma hipocrisia muito grande, e às vezes eles castigam muito, né, a pessoa. Por exemplo, um policial que é injusto, como que poderia ser? Um policial assim, por exemplo, ele já prendeu a pessoa, já prendeu, sei lá, pegou um cara traficante. Aí ele já controlou a pessoa, já tá com a pessoa assim, com algemas nas mãos, tá totalmente controlada a situação. Mas aí eles aproveitam que tá entre eles lá, por exemplo, e faz uma violência e bate, e às vezes até mata a pessoa, nem chega aí pra cadeia. Eles ali já. Às vezes não é uma situação de justiça é, em que, por exemplo, uma defesa, quando uma pessoa, por exemplo, pega um refém e está numa situação tão complicada, porque o Senhor Jesus já instruiu isso, um guarda romano na Valtorta, né? Jesus instrui ele, na guerra, né? Procure ser justo, né? Não abusa do seu poder ali de guerrilheiro, né? Não vai, você vai agir conforme a ordem do lugar, a exigência da situação, mas não abuse, não seja injusto, não ultrapasse. Então imagina a situação assim que o policial já prendeu a pessoa e aí vai e o policial machuca, bate, às vezes dois, três contra um e acaba e deixa a pessoa toda destruída. E às vezes chega lá e quando alguém vai ver a situação do preso, o que está acontecendo? Ele está cheio de hematoma. Ah, vai falar que é uma briga de gangue, vai falar que ele já estava nesse estado. Mas às vezes o policial não vai reconhecer que foi eles que bateram, que foi eles que maltrataram. Então, assim, eles têm. Aí, muita coisa, eles têm uma, vamos dizer assim, conseguem se acobertar diante daquilo que eles representam na sociedade. Então, você vê, assim, que o ódio, eles estão odiando e estão prendendo alguém por promover algo errado,
por promover o ódio, uma pessoa violenta, uma pessoa com arma, uma pessoa que mata, um assassino preso. Mas aí eles vão lá dentro da cadeia e matam a pessoa, eles vão lá dentro da cadeia e falam assim, olha, sabe esse preso aí? Vamos fazer vamos vingar dele. Ele, sei lá, matou muita criança, roubou muita criança, é um assassino e merece ser tratado como tal. Então, que tal a gente pegar um outro preso que a gente sabe, assim, que é um psicopata também, um louco, e vamos pôr os dois juntos para judiar dele na cadeia? Isso acontece, isso acontece. Então, assim, aí você vê, né, que eles próprios estão pagando mal com mal, eles próprios querem fazer justiça aos próprios olhos e eles próprios eles estão prendendo alguém por uma violência, mas estão sendo violentos. Às vezes assim, já prendeu a pessoa e agride, né? Vai fazer quando vai revistar uma pessoa, eles aproveitam para bater, sabe? Você tentar pôr palavras na boca que a pessoa não falou, ainda mais se a pessoa for assim, tem um preconceito, tá? Se for um homem negro, aí para nós é mais motivo ainda de parar aquela pessoa e maltratar. E se fosse talvez uma pessoa branca, não faria? Coisas assim acontecem, sabe? E de às vezes nem agir sem pensar, pegar o inocente, né? No lugar do culpado. E às vezes nem precisa, não é uma situação de que tem que atirar, que não tem o que fazer. Ou às vezes, por exemplo, pode atirar na perna para a pessoa cair. Eles são bons de miras, né? Eles são treinados. Mas aí, vamos matar de uma vez, não tem vaga na cadeia, vamos livrar a sociedade desse verme. Tipo assim que eles pensam, né? Vamos limpar essa cidade, né? Essa pessoa tem que ser morta. E a justiça na lei é o quê? Que a pessoa tem a dignidade dela e não importa quem ela seja. Ela tem o direito de ser presa, entendeu? Isso é como se fosse a prisão, é um direito. Você não pode aniquilar alguém. Você não pode exterminar com a pessoa, né? Então, assim, são assim, você vê que vem dos grandes, e às vezes os grandes fazem grandes corrupções. Aqueles que juram em nome da lei são os primeiros juízes que roubam, aqueles juízes que são os responsáveis por bater o martelo e decidir, né, quem está certo e quem está errado, muitas das vezes são comprados, né, muitas das vezes assim, olha, essa pessoa a gente já não gosta dela mesmo, vamos fazer de tudo para que ela seja criminosa, seja, e às vezes até sabe que a pessoa não é culpada, às vezes até sabe, né, então assim, são situações assim, pessoas que são compradas, né, facilmente, que agem com injustiça, né, não usa a lei, né, não tem problema. Se é um advogado, você vai ter que defender qualquer pessoa que tiver que defender ali. Isso tá certo, não tá errado. Você vai defender aquela pessoa, entendeu? Então você vai usar da ordem do local. O que a ordem te pede, né? Você não vai ter preconceito com ninguém, vai defender, tá? Ok, tudo bem. É, mas e quando uma pessoa é comprada, quando o juiz ganha uma propina, né, para cobertar certas coisas, né, esconder certas coisas, tirar, não fazer aquele processo que qualquer um teria que passar de julgamento e fazer com que não aconteça. Coisas assim acontecem, né, gente? A gente sabe disso, né? O nosso Brasil aí é um exemplo claro disso, né? Dessa de vamos perseguir o político que fala mal de nós. O político que está falando mal do juiz, que está falando mal do sistema, que estão tentando investigar uma coisa que a gente não quer que seja investigado, que a gente quer arquivar, né? Que a gente quer queimar aquele arquivo, né? Não quer, então, aqueles que estão tentando, né, por uma justiça, né, investigar, são tirados. E aqueles, os nomes, muitas das vezes, os nomes que estão ali, estão lá trabalhando. Então, assim, você vê que o ser humano, né, uma hipocrisia, né, é muito grande essa questão. Também falando sobre a justiça do mundo, né? E aí tava uma explicação muito interessante, né, falando assim como que funciona então a cabeça dos ateus, né? Quando veio essas coisas, porque o argumento deles é Deus não existe, porque olha para você ver. Se ele existisse, ia acontecer isso. Ele ia permitir que uma pessoa que não que foi injustiçada, uma pessoa inocente fosse para a cadeia. Ele ia permitir que políticos roubassem. Ele ia permitir essa bagunça toda, essa desordem toda. Então, assim, eles usam esses argumentos, né, da pobreza humana
para justificar a não existência de Deus, né? É muito sério isso, né? Então eles falam, se Deus existisse, o mundo não seria corrupto, né? Só que a questão é, o homem se corrompeu quando ele quis fazer a própria vontade, porque Deus criou também uma lei. A lei de Deus, que é amor, é perfeita. E Adão viveria dentro dessa lei perfeita de Deus, em que todas as informações, como educar os filhos, quando tivesse as primeiras comunidades ali, o Adão com outros cidadãos, certamente ele já teria um ofício ali de um líder, né? De alguém responsável por passar a mensagem de Deus para os outros. Mas aí, qualquer situação, ele teria Deus ali, à disposição dele, na inteligência dele, e não só nele. E todas as pessoas teriam essa lei divina, é Deus governando a criatura, é Deus falando na inteligência de cada pessoa, dando para ela a informação do que ela precisa fazer, do que é correto, do que é justo, do que é santo. E baseado em quem? Em Deus. Por quê? Porque ele ia ensinar o que ele é, né? Então todo mundo viveria na justiça, viveria na santidade, viveria uma vida verdadeira, sem hipocrisia, uma vida santa, né? Então, quando o homem desvinculou disso, ele perdeu tudo isso, essas informações, ele ficou cego. Então, ele resolve as coisas cego, e a justiça, por isso que fala que ela é meio cega, porque ela o que às vezes ela para justificar uma coisa, ela tem que ser injusta em outra, porque ela não tem as informações completas, mede as coisas pelo próprio pensamento humano que tem, né? Mas como Deus fez para ser é perfeito, santo, justo, né? Só que a partir do momento que o homem ali saiu, se corrompeu, ele começou a ficar cego. Ele começou assim, essa questão de fazer justiça com as próprias mãos, essa questão de vingança, de matar, como, né, dentro da família do Adão mesmo já começou. Não foi para frente, foi dentro do sangue dele mesmo ali, né, dos primeiros ali, né, quando Caim matou Abel, né, a inveja que começou a surgir, ou seja, faltou informação. Mas por que faltou informação? Por quê? Então, assim, não teria essas coisas se resolveriam fácil. Um pai, olha, eu tô com esse problema, Senhor, parece que um tá um pouco com ciúme do outro, o Caim tá meio assim, chateado, porque parece que o senhor tá gostando mais da oferta do Abel, o senhor não tá gostando muito dele, eu tô vendo que tá meio abatido. Ah, explica para ele que é porque o Abel, o que eu agradei nele, aí dá ciência. O que eu agradei é porque o Abel, ele deu o melhor para mim, e deu tudo, ele deu a melhor para mim, não me deu o resto. E o Caim tá me dando o resto, o Caim tá dando primeiro uma... É claro que não teria essas debilidades, mas um exemplo, né? Questões de família. Pensa em um pai de família tentando resolver um problema com Deus, tendo uma ciência divina para resolver aquela situação, né? Poderia ter um problema de ignorância, porque se você for olhar assim, o problema tá tanto em um ciúminho que o Caim tem. Não, talvez esse ciúme é o desejo também de corresponder, mas precisava de uma informação aí. Precisava de Deus mostrar como você vai endereçar esse ciúme. Esse ciúme, Caim, é o desejo que você tem também de me corresponder. Então, como você vai me corresponder? Entende? Então, assim, informação, conhecimento. O homem carente disso. E aí que causa a cegueira do homem. Essa falta de conhecimento. Mas não é porque Deus não quis, né? É o homem que não quis. O homem quis, não, deixa eu, né, ser livre e eu fazer minhas escolhas, né? Quis experimentar o bem e o mal. Comer desse fruto. E aí entrou o pecado e toda a desordem. Só complementando aqui, esse final, na verdade, não teria essas questões de debilidade, né? Igual no caso que eu tô falando Caim e Abel, porque não teria o mal, né? Não teria teria assim, que o Adão ia ensinar, né? Porque o que pegou, né? Trazendo assim, pro contexto já da queda, o que pegou entre Caim e Abel ali? Quando Abel oferecia aquele para Deus, o que ele fazia por Deus mesmo, sabe? Olhando para Deus. Ele não era por ele, não era assim. Ele olhava o que Deus queria, entendeu? Ele olhava a pessoa de Deus, o que Deus queria, o que agradava a Deus. Então ele dava o que agradava a Deus. E Caim não, Caim dava o que agradava a ele.
Então é muito diferente. Por isso que Deus se agradou da oferta do Abel e não da do Caim. É muito diferente. Mas se eles vivessem assim nessa, como eu estava falando, né, dessa questão ali do só precisando de uma informação. Ah, pai, o que agrada? O pai saberia passar aquilo. Olha, filho, sempre, né, vai fazer aquilo que agrada a Deus. O que Deus quer de você? Então você vai fazer o que ele te pedir. Teria essa explicação e o próprio Deus falando ali com Caim, Caim entendendo, né? E ali então a família toda viveria ordenada. Então é totalmente diferente, né? Só complementando para explicar essa parte final aí. O Abel pensava em presentear Deus, em dar algo para Deus ganhar. E o Caim pensava: o que eu vou ganhar com a minha oferta? O que eu vou ganhar? Então, essa parte, né, que fala dessa ciência, como, como vivia Adão, né? Que ele passaria para os seus filhos, é justamente isso, né? Você ter sempre ali, né? Deus te instruindo, te formando, e você seguindo essa instrução. Então, a divina vontade é perfeita, né? A divina vontade é isso. A ordem original é essa. Você sempre contar com Deus, né? Ter Ele ali, né? Ser amiga dele, você ter esse contato com Ele e Ele com você, né? Ele colocaria na consciência de cada pessoa a luz do que ela precisava fazer. Então, isso é muito grande. É o que a gente vive na divina vontade. Porque a gente está fazendo esse retorno para aquilo que o Adão deixou, entendeu? A gente está fazendo esse retorno. E como que é maravilhoso, né? Você seguir exatamente o que Deus te orienta. Ele faz isso por meio de coisas naturais. Ele fala também por meio de pessoas com a gente, né? Que a gente tem aquela ciência de entender que é Deus que está te dando aquele conselho, que é Deus que está usando daquela pessoa para te falar aquilo, né? Te dando aquela informação. E aí você tem essa proteção, porque viver na divina vontade, nessa união com Deus, é ter essa proteção de que Ele vai estar sempre assim, cuidando de você para que você não faça nada errado, não, vá contra Ele, faça alguma coisa errada, um ato que não é a vontade dele. Então, Ele vamos dizer assim, cuida, né? De cada situação. Ele cuida de você, ele tem um zelo. Imagina você estar nessa proteção de Deus, em que ele tem esse zelo com a sua alma, esse cuidado, essa atenção, né? Então, na hora que ele vai ver que de repente assim, não te deixa falar o que não é para falar na hora que não é para falar, não te deixa assim ser impossível, porque não tem impulsividade, sabe? Não tem uma impulsividade. E se você de repente faz algo assim muito rápido, espontâneo, depois ele também te deixa tranquilo, né? Entendendo que era aquilo mesmo, ou então você vai e se corrige, né? Numa situação ou outra, mas sempre assim, tem Deus ali. Sabe o que é você ter sempre Deus para te reger, para você perguntar, né? Para você complementar. Se eu não entendi bem isso, né? E você ter esse relacionamento com ele. Então é muito grande, não é uma relação assim de tipo de um quebra-galho para mim, não, ai Senhor, resolve isso aqui para mim, né? Não é isso. É uma coisa honesta, sincera, sabe? Realmente de convivência mesmo. O que ele vê, o que ele quer para você é mais importante do que tudo, né? O que Deus vê, o que Deus quer de você em cada momento. É como assim, você não quer sair dessa luz, você não quer sair dessa proteção. Você não quer fazer nada sem ele, do mesmo modo que não quer fazer sem você, né? É muito grande isso. Então, e ninguém ficaria sem as ajudas, ninguém ficaria assim, na ignorância. Então, a vida na divina vontade não tem ignorância. Não tem, né? É luz, né? Inteligência, uma vida de inteligência, sabe? A inteligência divina, né? Você ter Deus ali na sua inteligência, né?
te regendo, te ensinando, sabe? E as soluções de Deus, eu vejo isso que é tão interessante que é as coisas mais simples, né? São as coisas mais é, simples, assim, que às vezes o ser humano, quando saiu dessa consciência, né? Saiu dessa unidade, ele, nossa, ele ficou muito complexo. Ele acha tudo é difícil porque ele pensa de uma forma difícil, porque ele racionaliza demais para fazer as coisas. Ele vê assim as fórmulas mais complicadas para se resolver aquilo. E o caminho da vontade divina é um simplificado. As coisas de Deus são simplificadas, não tem confusão. Entende? Não tem confusão. Então, Nossa Senhora, né? O que Adão deixou, né? Para trás não tem comparação. Ele estava num cerco de proteção, né? Perto da boca do ouvido de Deus, né? Vamos dizer assim, né? Perto da boca de Deus ali, o tempo todo, né? Não faltaria nada, não faltaria nada, não teria portas fechadas, sabe? Precisou de uma informação e outra coisa que Deus já falou, né? Que às vezes também esse ato, né, de deixar ele sem a informação é justamente para os dois terem o que conversar. Não seria uma coisa assim, ah, Adão, você já tem todas as informações 100%, então você nem me procura mais no jardim, né, para falar comigo, né? Você nem me procura mais para falar comigo, né? Não, eu tô sempre ali para falar com você, né? Falar, te dar o pensamento, te instruir no que fazer. E é interessante ele não dar todas as informações também no sentido assim, né? De Adão ir lá e ter esse ato também do Adão de procurar, sabe? De ter esse ato do Adão de querer, de chamar ele também, sabe? É muito bonito isso. É muito santo, né? E aí o Senhor fala uma coisa que eu achei interessante, né? Não sabia, né? Quando ele fala assim que quando Deus fala, né, que criou a luz, né? Faça-se a luz, ele estava falando dos anjos, né? Estava sendo a criação dos anjos, olha que bonito. Então, assim, as coisas da Bíblia, né? Tem símbolos, né? E precisa se entender o que Deus está falando com aquilo, né? Então tem muita coisa para a gente aprender da criação, né? Sempre tem mais para aprender. Nunca acaba. Então é isso que é interessante também na vida com Deus, sabe? Nunca acabar o assunto, né? Nunca acabar a conversa. Sempre tem mais alguma coisa para você aprender, para você falar com Ele. É, sabe? É tipo assim, você está disponível para Ele e Ele para você, sabe? Imagina, coisa maravilhosa, né? Então, olha só. Então, né, ao decorrer do estudo também foi falado sobre essa questão, então, de que, né, do que aconteceu com Caim, né? Porque ele herdou da Eva, ele herdou da Eva a desconfiança, né? A mágoa que ela tava, a mágoa que ela tinha de Adão também, a raiva que ela tinha de Adão também, o ciúme, né? Todos os sentimentos que pudesse passar nela, porque realmente, né? Essas coisas a mãe passa pro filho, passa mesmo, né? Então, assim, ele nasceu no contexto, assim, que ela estava nessa situação do pecado, de pecado, né? Nessa relação de muita culpa, nessa situação, assim, com a mente totalmente obscurecida, né? Muita confusão dentro dela. Então, não é que tem como está sendo explicado no estudo, não é que foi predestinado. O Abel seria daquele jeito e a Caim seria assim. Tem os bons e tem os maus. Isso de fato é assim, não. Tem situações, depende muito de cada pessoa, como que a pessoa lida com as coisas. É uma coisa assim que eu já comentei assim com meu marido, né? Você pode ter duas pessoas vivendo uma mesma situação. E você pode ter duas pessoas diferentes, mesmo com a mesma situação, porque depende de como os sentimentos daquilo que ela também escolhe ficar, sabe? Igual, por exemplo, uma pessoa que sofre um abandono muito grande. Pensa em dois órfãos, né? Às vezes um órfão usa daquela dor, daquela rejeição, para se levantar, né? Ele, de vez aquilo ser tão negativo ao ponto de dizer assim, ninguém me quer,
ninguém me ama, ninguém se importa comigo, ao contrário, né? Ele usa daquela dor ali, daquele sofrimento ali para, ao contrário, sabe, aquilo se torna positivo. Da dor dele, ele tira força para se levantar, para sair daquela situação. E talvez o outro, né, fique com a rejeição, fique com um sentimento de rejeição e realmente, né, fale consigo mesmo, é verdade. Eu sou um nada mesmo, ninguém me ama. Ninguém me ama. Então, assim, você pode ter duas pessoas vivendo situações parecidas e viver aquilo diferente. Isso também acontece, porque muita coisa depende do que a pessoa assimila, do que ela resolve comer. Ela resolve comer da mensagem positiva ou da mensagem negativa, né? Tipo assim. E nesse caso, a Eva estava assim na negatividade, né? Ela estava cheia de sentimentos, cheia de confusão. E o Caim nasceu naquele contexto todo, né? Então ele herdou, mas mesmo assim não quer dizer que ele não teria possibilidade de emenda, né? Só que às vezes a pessoa se fecha demais, a pessoa se obstina, né? Ela se odeia, né? Tem pessoas que se odeiam por causa de sua vida, por causa de sua história, por causa de sua origem. Tem uma ideia errada de Deus e por mais que Deus fale o contrário, por mais que Deus se revele para ela, por exemplo, todo mundo vai ter esse momento, né? Com essa alma, vai ter um momento com Deus, um momento da verdade, né? E muitos ainda, infelizmente, né? Muitos têm essa resistência com Deus, não aceita os acontecimentos da vida, né? Quer permanecer com aquela ideia errada, fechada de Deus e leva aquilo para frente. E outros fazem diferente. Então a gente vê assim que desde o início da humanidade você já vê essas diferenças. Mas também teve aquelas pessoas que nasceram, né? E que ao aprender aquilo que o Adão passou, porque o Adão tinha as informações, né? Que aquilo que ele se lembrava, aquilo que ele se recordava, ele não tinha aquelas ciência perfeita, né? Porque ele já tinha saído da divina vontade, mas ele passou aquilo que ele ainda lembrava, ele tinha muita coisa, mesmo assim ele podemos dizer assim que por mais que ele saiu, né, da divina vontade, ele tinha muita informação para passar. Ele sabia muita coisa de Deus, né? E e como que Deus é bom, né? Interessante, né? Esse elemento também. Você poderia falar assim, mas significa, você vê assim, não é que Deus se retirou, Deus nunca abandonou o ser humano, mas não tinha como, mas ficou meio que fechada aquela continuidade na comunicação da pessoa para com Deus por causa da culpa, por causa do abismo da culpa, né? O ser humano escolheu assim, deixa eu mesmo ditar as regras, né? Deixa eu mesmo me instruir daqui para frente. Então ele levou aquilo que ele ainda tinha com ele. É igual o filho que sai de casa, né? O filho que pega a parte que ele já adquiriu, né? Vamos dizer assim, né? Apesar que não é nada dele, é tudo de Deus. Mas ele leva a roupa, os pertences pessoais dele, né? E vai embora. E vai ficando com aquilo ali até acabar, vamos dizer assim, né? Até esquecer, até desgastar, né? Então, podemos dizer que foi assim que aconteceu com Adão em relação ao conhecimento. Aquilo que ele sabia, ele passou para frente. E aqueles que obedeceram, aqueles que ouviram, né, com isso se tornaram muito agradáveis a Deus, como é o caso do Enoque, né? Como foi falado de Enoque. E foi até Noé, né? Que é o caso de Noé também, que foi uma pessoa muito agradável a Deus, o Noé. Ele manteve aquilo mesmo, conservou aquilo, mas também teve também muita gente errada, né? Muita gente também que viveu totalmente fora. Então é muito sério isso também, entendeu? Então teve um grupo bem distinto um do outro, de acordo com como cada um viveu, cada um absorveu aquilo que foi passado, né? Então, outra coisa muito interessante, né, que foi falado no estudo também, que sobre a religião, né? Que o argumento do como a gente já tinha meditado, o argumento dos ateus é sempre falar assim, olha, o homem é uma porcaria mesmo, o homem é uma bagunça,
Deus não existe não, porque senão o mundo não seria desse jeito. Enfim, o argumento deles é sempre assim. Não existe Deus porque não tem muito mal na Terra. Tipo assim, né? E aí, beleza. Aí eles vai, né, e fala isso. Eles falam assim, então, como o ser humano é muito ruim, muito miserável, muito bagunçado, cada um pensa uma coisa e não dá certo, ninguém consegue chegar no fator comum, né? No denominador comum. É tudo cabeçudo, um quer uma coisa, outro quer outra, então precisa de se criar uma lei. Então, eles criaram Deus para meio que, vamos dizer assim, calar um pouco essa coisa do ser humano, fazer todo mundo olhar para um ponto que eles precisam olhar e eles tentar ali seguir aquilo ali e pronto. Então, assim, eles têm esse argumento, né, de que o homem que criou Deus, porque o homem precisa de lei, né? Então, por causa de uma lei se criou a religião. A religião existe porque é simplesmente para manter as pessoas civilizadas, né? Vivendo bem na sua humanidade, né? Esvaziando todo o sagrado. Não foi Deus que criou, não foi Deus que instituiu, foi o homem que criou e cada um cria a sua religião conforme o seu povo, conforme o local que vive, conforme a necessidade daquele lugar. Então é sempre o homem que cria, porque o homem precisa de um seguidor, o homem precisa de um rei, o homem precisa de um lugar assim para recorrer e levar suas causas e resolver seus conflitos. Então, meio que eles têm essa visão errada, né? Demoníaca, contaminada, né? Porque estão ouvindo Satanás, estão pensando desse jeito. Aí é muito bonito isso aqui que Deus falou. Nossa, que luz, né? Sobre a religião. O que é a religião de verdade? Por que a religião existe? Não é por causa de lei. Não é por causa, não, de uma necessidade do ser humano como sociedade se comportar ali. Não. A religião existe por causa essa consciência que já estava lá no coração. Quando Adão começou a se arrepender, o que ele sentiu falta? Da graça de Deus, da ajuda de Deus, dessas conversas que ele tinha com Deus, em que Deus instruía e que ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Então ele começou a se sentir perdido sem Deus. Então daí nasce a religião, porque o homem sem Deus é nada, o homem sem Deus é ignorante, o homem sem Deus é confuso, não sabe o que fazer. Então é a ajuda de Deus, é por causa dessa ajuda de Deus é que surge a religião. Para a pessoa saber o que é bom fazer aqui, que é justamente porque a vida com Deus sempre é isso. O que é a vida unida com Deus? É você ter Deus o tempo todo te ajudando, para você saber o que é bom e fazer o que é bom. Você ter sempre o bem ali, a informação correta, né? Você ter ali todo esse suporte, toda essa ajuda de Deus, ou seja, você ser cheio de graça, cheio dos favores de Deus, cheio de Deus, da ajuda, da presença dele ali te instruindo 24 horas. Então a religião existe por causa disso, entendeu? Por causa dessa, Adão sentiu lá atrás a falta da graça, não é falta de lei, porque quando ele vivia na divina vontade, o Senhor fala assim, ó, quando voltar ao reino, não precisa de lei, porque terás por própria luz o Senhor Deus. Você não vai precisar das leis do Senhor. Você vai ter o Senhor da lei. Você vai ter o dono de todas as coisas. Você vai terá o próprio Deus por luz. Entende? A própria graça te instruindo, né? No seu ser te regindo. Não ia precisar de leis, não ia precisar da lei. Então não é a falta da lei. Ah, eu quero agora. Ah, o Adão tá triste porque, nossa, se eu tivesse com Deus agora, eu saberia pôr ordem nesse lugar, no sentido assim de lei, né? Aí o que ele falou mesmo? É a pessoa dele, é a presença dele mesmo, é a amizade com ele. Então, por que que vivemos a religião? Se não é esse desejo de se aproximar de Deus, se não é esse desejo de que a gente reconhece que a gente é tão vazio, que a gente é tão miserável, que a gente é tão dependente de Deus, que se a gente não tiver a ajuda de Deus, a gente não tem. O ser humano já carrega isso dentro dele. É muito importante isso.
essa luz que Deus deu nesse estudo, né? Essa ajuda, porque nós somos feitos para isso, né? Por que que, por que que precisa? Porque a gente por nós mesmos é cego, cego, ceguíssimo, cegueta. E Deus é quem vê tudo e sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele é que sabe. E é disso que Adão sentiu falta. E é isso que explica a religião. É essa ajuda, porque a religião católica não é a ajuda de Deus mesmo, não veio disso. Veio de tudo que as ajudas que Jesus fez na redenção, que ele mesmo se deu como graça. Ele é a própria graça, né? Ele é a própria graça. E ele não se deu, né? Ele não veio ajudar, né? Ele não veio se dar por cada um de nós. Então, por que que existe a religião? Por que que existem os sacramentos, né? Se não é tudo ajuda para a gente voltar para Deus, são meios que Deus nos deu, né? Para a gente voltar a essa verdade, né? Para a gente voltar a essa ordem. Então é muito sério isso, e como foi falado, não quando a pessoa também busca, mesmo que não seja a religião católica, muitas pessoas estão ali sendo sinceras. Elas estão buscando essa ajuda, né? Elas estão buscando essa proximidade, né? De um bem maior, né? Maior do que o mundo, maior do um material para elas não pode responder as coisas externas, as coisas pequenas, temporais, não pode preencher isso. Então elas estão buscando uma forma de aproximar de algo sagrado. Elas querem o sagrado, elas têm fome de um sagrado que possa reger. E aí elas vão ter assim essa segurança, essa paz de poder seguir aquele sagrado, sabe? É muito incrível isso. É muito incrível isso. Então, é a astúcia, né, do demônio inventar que a religião é coisa do homem. Nada a ver. A sociedade criou isso. Por isso que tem esses doidos aí da vida falando que vai criar, o ser humano vai ficar tão evoluído que vai virar tipo um ciborgue, né? E vai ter uma inteligência ampliada, porque aí não vai precisar mais de Deus. Vai precisar, aí quer dizer o seguinte, porque já negam Deus, né? Quer dizer o seguinte, não vai precisar mais de uma religião para ter segurança, porque ele próprio não vai se sentir mais inseguro. Cada um vai ser seu Deus, cada um vai ser seu Senhor, cada um vai ter segurança de fazer, né? De ser evoluído. O ser humano vai se evoluir e eles pensam assim que isso é como se fosse assim a Idade Média ainda ter religião católica, fosse assim um povo atrasado que não evolui, que está preso numa ideia e que não sai daquilo ali e eles continuam miseráveis porque eles ficam dependendo, condicionados daquilo ali, controlados por aquilo ali. Então, na hora que eles próprios descobriram os seus potenciais e fazer de uma forma assim tecnológica esse potencial se ampliar, esse potencial chegar ao nível máximo do que o homem pode chegar, o homem vai dizer o quê? Não preciso de Deus mais. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais. É as ideias desses loucos aí que tá ouvindo quem? Satanás, né? Esses homens estão estudando na escola de Satanás, né? E tá aprendendo deles, né? A tecnologia, essas coisas tudo não são ruins, né? A gente sabe ver o bem em todas as coisas, né? Só que tem aqueles, né? Que infelizmente tá ouvindo, tá recebendo outra formação, né? Tá ouvindo outra voz, né? E assim próprios, né? Vontade humana rebelde, que querem, né? Porque querem, achando assim, não preciso, eu não preciso, eu vou criar um Deus, eu, né? Muito sério isso, muito sério, é muita astúcia que há. Mas então as pessoas que aproximam da fé, aproximam por quê? Reconhecendo a sua pequenez, fracas, né? Muitas das vezes assim se sentem cansadas de lutar. Nossa, eu tô lutando pelas minhas próprias forças e vejo que eu não consigo vencer minhas fraquezas, eu não consigo, eu sou muito triste, eu quero fazer certo, mas não consigo, eu sou fraco, eu sou pequeno, entendeu? Então, querem se aproximar de algo mais, tem uma sede de Deus, porque é a própria alma da pessoa que anseia por Deus, sabe? Que anseia por essa aproximação, por anseia por alguém
possa preencher isso. E quem pode preencher isso? Deus, tá? É Deus. Então é muito, muito sério isso.